Olá pessoal, tudo bom? A pergunta de hoje veio do Diego, um amigo de Viçosa, Minas Gerais. E a pergunta dele é o seguinte: Daniel, olha aqui, ó, Nabucodonosor, ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. E quando a gente vai em Atos, capítulo 10, versículo 25, nós temos aqui Cornélio, né, prostrando aos pés de Pedro e adorando Pedro. E Pedro recusa, mas Daniel aceita a oração. E aí, como fica? Então vamos à palavra de Deus, né? Antes disso, vamos levantar uma prece ao nosso Deus. Nosso bom Deus e Pai, pedimos tua bênção, tua iluminação e a presença do teu Espírito para que possamos entender o que a tua palavra aparentemente está se contradizendo. Que a tua bênção esteja sobre nós para que possamos remover essa dúvida, essa crítica talvez não construtiva sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que pela exposição das tuas palavras, das palavras de Deus, nós temos luz e entendimento, né? Então, vamos voltar lá para o texto lá de Daniel, capítulo 2, que é o assunto de hoje, né? Antes, para entendermos o contexto, no versículo 1 aqui de Daniel, capítulo 2, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sonho. Então, ele vai lá, pega os encantadores, né, os caldeus, os feiticeiros, para revelar o sonho, e ele fala: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado no meu espírito. E eles queriam, e ali Nabucodonosor queria revelar para eles, quer dizer, revelar não, né? Queria saber deles a revelação, queria saber deles o que ele havia sonhado, porque ele não sabia, e ele estava perturbado com isso, né? E ali acontecem algumas coisas, e ele também promete, né? Promete algumas coisas, e ele diz assim, ó, ele fala que vai dar dádivas, prêmios, grandes honras e grandes honras, né? Então ele promete isso. E quando chega no capítulo 2, versículo 45, depois que Daniel, né, vem a presença do rei, etc e tal, conta para ele todo o sonho da estátua, que é chamada de estátua de Nabucodonosor, né, ao final disso tudo, o que acontece? Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, quer dizer, incenso, né? E oferta de manjares é oferta sem sacrifício animal, sem sangue. Pessoal, tem uma diferença bem grande aqui. O rei Nabucodonosor se inclina e se prostra. Mas cadê a palavra adoração? Nós não vemos ela, né? Mas no texto de Atos 10, 45, nós... Atos 10, 25, nós vemos aqui, ó, o adorou. Talvez essa seja a palavrinha-chave que já responde toda a questão. Mas fique mais um pouco, porque tem muito mais por aí, e a palavra de Deus é rica para nos ensinar e transmitir luz para nós, né? Então vamos lá, vamos a alguns textos aqui, ó. Por exemplo, ao mesmo tempo que em Daniel capítulo 2, Daniel realmente aí aceita isso de Nabucodonosor. Aqui fala que Nabucodonosor deu muitos e grandes presentes, como havia dito, colocou ele como governador de toda a província da Babilônia e como também chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel aceitou isso? Ele deveria ter aceitado? Não deveria? Eu acredito que sim, porque se você ler a história de Daniel, ele foi um representante de Deus ali muito bom, fiel, e levou Nabucodonosor à conversão no capítulo 4, né? Mas outra coisa me vem à memória, e a memória não, eu anotei, né? Eu estudei sobre isso na verdade, para responder para o meu amigo Diego e para todos vocês que estão aí ouvindo. Olha só em Daniel capítulo 5, versículo 1 em diante. Aqui fala sobre Belsazar, o neto de Nabucodonosor, né? Belsazar, ele deu um banquete e ali também aconteceu uma coisa.
no sonho, para Nabucodonosor foi um sonho, para Belsazar foi uma visão. Uma visão que eu digo assim, apareceu ali uma mão na parede e ele não entendeu o que era aquilo e queria saber a interpretação. E aí, de novo, vem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e depois de tudo isso, vem o próprio Daniel, né? E aqui diz, o Daniel diz, né? Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escrita e lhe farei saber a interpretação. Ué, por que Daniel iria aceitar de Nabucodonosor, mas também não iria aceitar do neto de Nabucodonosor? Há um porém, né? Você vai ver que ao final de tudo, você vê que Nabucodonosor se prostra em reverência ali e etc., mas ele direciona a sua fala a Deus. Ele fala sobre Deus. Mas quando acontece com Belsazar, olha o que acontece. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse em cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então, Daniel seria honrado no reino de Belsazar, né? Antes disso acontecer, Daniel está falando Pérez, ele está ainda dando a interpretação. Só que isso não é a mesma coisa com Daniel e Nabucodonosor e Daniel e Belsazar. Belsazar não se prostra e glorifica a Deus. Entende? Belsazar dá os presentes para Daniel, mas não humilha o coração. Então, aí parece que é um dos motivos de Daniel ter aceitado Nabucodonosor e não ter aceitado dele. Mas outras coisas também vêm ao caso, né? Porque quando você vem aqui, ele fala, ele fala que vai dar alguns presentes, né? E ele fala ser vestido de púrpura, colocar uma cadeia de ouro ao pescoço e ser o terceiro no reino. Por exemplo, essa cadeia de ouro ao pescoço, né? Os judeus não utilizavam essas coisas, como brincos, colares, etc. Né? Quando eles saíram do Egito, era para ter tirado isso deles. Ali, debaixo de um carvalhozinho ali, foi escondido todas as joias, os anéis, as argolas e etc. Né? Do povo de Israel, porque eles deveriam se purificar para estar na presença de Deus. E essas coisas é tudo vaidade, não serve para nada, só serve para exibição do próprio corpo, né? Então, tinha também esse princípio por trás da fala de Daniel também, né? Mas Daniel aceita de Nabucodonosor porque Nabucodonosor reconheceu a Deus e Daniel entende como uma oportunidade. Agora, o que Belsazar estava fazendo não ia ser uma oportunidade para Daniel, porque Daniel sabia que o reino dele passaria, né? De acordo com esse texto aqui, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, muito provável que não faria sentido algum Daniel aceitar alguma coisa, e também principalmente porque Belsazar não tinha um coração convertido, né? Nem depois disso ele se humilhou. E aqui diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto, o rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apodera do reino. Né? Então, acho que alguma dessas hipóteses que eu estou levantando pode ser verdade e não faria sentido Daniel aceitar, né? Muito menos porque sabia com quem ele estava falando, que era Belsazar, que tinha acabado de prostituir ou de contaminar todos os utensílios sagrados da casa de Deus com vinhos, bebidas alcoólicas, etc. Né? Uma festa aí pagã e com certeza que não louvava a Deus. Né? Então vamos para os próximos textos. Acho que já falei o suficiente aqui. Né? Em Atos, capítulo 10, já citado, 25 e 26, Pedro ele diz assim para Cornélio, né? Ergue-te, que eu também sou homem. Então, Pedro entendia que a adoração é só ao único Deus, ao único Deus. Mas nós temos algumas coisas do Velho Testamento, não só Pedro, eu esqueci de comentar aqui,
mas também Paulo também, né, entendia, Paulo e Barnabé entendiam que a adoração deveria ser somente a Deus aí em Atos capítulo 14, versículos 11 a 18, né? Então, só a Deus, né? Convertei-os ao Deus vivo, eles entendiam. Paulo e Barnabé entendiam isso muito bem, né? Então, era importante isso aí na vida das pessoas, adoração única e exclusivamente a Deus. Mas algumas coisas aconteciam no Velho Testamento. E olha só que interessante, ó. Quando eu venho aqui, ó, e aperto o rosto em terra, você tem muitas citações e muitas pessoas que se prostraram, né? Eu vou citar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ó, Abraão coloca o rosto em terra diante de Deus, mas também Ruth coloca o rosto em terra perante Boaz. Davi, junto ali de Jonatas, Absalão perante Davi, Araúna perante o rei, Obadias perante Elias, Mordecai, já ao contrário, não se prostra perante Ramã e nem se inclina perante ele, porque ali parecia que era um culto àquele homem e a gente entende que culta somente a Deus. Outra pessoa também, ó, Daniel se prostra com o rosto em terra perante o anjo. No Novo Testamento, o leproso se prostra perante Jesus. E em Lucas capítulo 5, em Lucas capítulo 17, um dos 10 leprosos volta e se prostra perante Jesus. Assim, Léo, você está falando com questão de adoração ou não? Ambas as coisas. Ambos se prostraram em reverência e adoração a algumas pessoas, algumas pessoas, anjos ou até Cristo, e outros não, certo? Esse também é o caso de João no Apocalipse, né? No livro do Apocalipse. João se prostra perante um anjo, mas o anjo não aceita a adoração. Assim como Pedro, né, o anjo, ele não aceita. Apocalipse 19, 10. Ó. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Então, ele fala, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, qual que seria a diferença entre se prostrar perante um ser humano e se prostrar perante Deus? Você está se prostrando para reverenciar em forma de culto, adoração àquela pessoa, que proíbe explicitamente o segundo mandamento? Ou você está se prostrando ali em reverência ou respeito àquela pessoa, por ser ele um rei, ser um representante de Deus, como aconteceu no caso de Davi, né, de Jonatas, de Davi para com Jonatas, ou ali junto com Jonatas. Então, assim, tem-se esse cuidado perante quem você está se inclinando, se prostrando. E também uma outra coisa, em que condição? Em condição de adoração, de culto ou não? Então são essas duas coisas aí que nós vemos na Bíblia. E porque lá em Daniel você vê Daniel se prostrando perante um anjo, mas você não vê uma adoração. Mas no caso de João no Apocalipse, sim, há uma adoração e o anjo fala, opa, não faz isso. E lembrando que o mesmo anjo que instruiu Daniel, que é Gabriel, foi o mesmo anjo que instruiu João no Apocalipse. Então aqui eu finalizo as minhas questões, né? E trago para vocês aqui, ó, um comentário aqui do comentário adventista que fala assim, ó, atitude de respeito e reverência. Tais expressões de respeito são observadas em frequência no Antigo Testamento. São textos que eu já citei aqui, e eu citei mais do que eles, e na descrição abaixo do vídeo eu vou colocar sobre eles também. E peço que vocês comentem, falem um pouco sobre isso, dialoguem comigo, para que a gente possa não só chegar a uma conclusão sobre isso, mas compreender mais a Bíblia ou devotar o nosso culto a Deus em reverência à sua palavra, a verdade nela contida, né? Aqui fala que, à luz da recusa de Pedro, a adoração de Cornélio, da rejeição de Paulo e Barnabé, a adoração dos homens de Listra, e fala da reprovação do anjo a João, né? Então fala, é improvável que Daniel tenha permitido que o rei
o adorasse, né? Com certeza Daniel jamais aceitaria isso, né? Por ser tão íntegro e fiel. E aqui fala assim, ó, muitos comentaristas seguem a sugestão de Jerônimo de que Nabucodonosor não estava adorando Daniel, mas por meio de Daniel adorava o Deus deste. Outra coisa também mais abaixo fala que Joséfo, né, um registro de Joséfo, de como Alexandre o Grande se ajoelhou diante do sumo sacerdote judeu. E quando Parmênio, o general do rei, perguntou sobre o significado desse ato, Alexandre respondeu, eu não adorei, mas ao Deus que o honrou com seu sumo sacerdócio. Antiguidades, 11º aí, 8.5. Né? Então, nós vemos que Alexandre o Grande também fez isso, mas não com a intenção de adorar, mas de honra, né? Com a questão de que Deus honrou aquele sumo sacerdote. Então esse também possivelmente foi o caso ali de Daniel para com Nabucodonosor. E uma outra coisa também, continuando aqui, né? Eu queria só falar dessa outra parte aqui, ó, de ofertas de manjares. A palavra hebraica que corresponde à palavra aramaica, usada aqui, em geral, denota ofertas sem derramamento de sangue e suaves perfumes, como eu disse, isto é, incenso. E uma última citação, eu queria colocar aqui uma citação de Ellen White, que diz assim, ó, Nabucodonosor achou que podia aceitar essa interpretação como sendo uma revelação divina, pois haviam sido revelados a Daniel todos os detalhes do sonho, as solenes verdades transmitidas pela interpretação dessa visão da noite causaram profunda impressão sobre a mente do soberano e em humildade e reverência, ali ó, fala claramente, né? Ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Nabucodonosor viu claramente a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos mais cultos homens de seu reino. Então, pessoal, eu acho que a gente pode concluir por aqui, né? Isso fica bem claro para a gente que Nabucodonosor aí estava se curvando, né, perante Daniel, mas com o sentido de honrá-lo. Olha o que ele diz, ó, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então ele se prostra e exclama isso dele, isso sai dele, né? Então a gente pode concluir muito claramente que a prostração, a reverência daquelas culturas antigas nem sempre quer dizer culto ou adoração àquela pessoa, àquele rei, àquele oficial e etc. Né? Mas também pode-se dizer honra, né? Em honra a Deus diante daquela pessoa. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Continuem estudando a palavra de Deus, continuem buscando e se aprofundando. E podem deixar perguntas aqui nos comentários abaixo e também na página do Facebook também, né? Que Deus abençoe a todos, os guarde. E não se esqueçam, pessoal, me ajude aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. E não se esqueça que a palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 130, pelas tuas palavras eu tenho luz, pela exposição das tuas palavras eu tenho luz. Fiquem com Deus.